aqui. E agora eu estou gravando, vocês também acompanham. Vai deixar gravando aqui depois, desculpa. Tô resolvendo aqui, só fiquei sem áudio. É o que, Thiago? Falou comigo? Não entendi, foi nada. Tá, enquanto isso eu vou iniciando aqui a aplicação. Deixa eu ver, o back-end ele já está rodando. Deixa eu conferir aqui no Docker. Tchuplau, tá rodando o back-end, tô gravando, beleza. Vamos cá, vamos focar agora no back-end. Add file, folder do workspace, beleza. Onde foi que a gente parou ontem? Vocês lembram aí? Na parte de PO, velho. Agora. Tá, beleza. Tiago, tá me ouvindo, Tiago? Tá no mudo, ó, se eu estiver falando. Ixi, ele me mutou o áudio. Foi o áudio. É. Deixa eu mandar uma mensagem aqui só pra ver. Às vezes ele teve algum problema. Beleza, vamos lá. Deixa eu botar pra cá. Show de bola. Então vamos continuando, né? Deixa eu tirar aqui o terminal. A gente viu a questão do PO. Então eu tenho já esse controller default que tem várias lógicas, né? Para o index, o filter. Esse filter eu uso essa função dentro do index aqui, ó. Então não é que é uma função que vai ser executada. Por que eu tenho esse cara? Porque eu posso querer filtrar de formas diferentes para os recursos. Então eu só sobrescrevo essa função. Tá ligado? O filtro é para consulta no banco de dados, né? E isso, só que esse filtro não é do framework. Fui eu que fiz ele, tá ligado? Tá. Uhum. Aí o que é, se você vir aqui no controller, na função de index, que é a função que vai listar os recursos, eu pego aqui o meu modelo, né? Eu salvo nessa variável resource, e aí o modelo vai receber, o recurso vai receber o resultado dessa função, e ela está aqui embaixo. No controller, que é o controller base, digamos assim, eu simplesmente recebo esse recurso como parâmetro e retorno ele. Não faço nada. Então, aqui é como se fosse um tratamento que não faz nada, por default, tá ligado? Só que se eu venho aqui no meu Commission Controller, que herda de controller, e eu venho aqui e declaro aquela minha função private function filter, que vai receber um recurso, o resource, e eu digo, agora você vai retornar um resource where status igual a paid, tá ligado? Então agora na minha função do index de comissões ele vai sempre filtrar por isso, tá ligado? Porque eu sobrescrevi aquela função de filter, entendeu? Tá. Você sabia isso de PO? Sabia. Sabia, mas nunca tinha posto em prática, né? Já coloquei. Já colocou? Aí sim, meu irmão. Boa, top. Show de boletos. Então vamos começar aqui. Então deixa eu abrir o post, né? Que é pra gente testar nossa API. Enquanto isso, cadê o Meu Thiago? fone descarregou, mas eu tô ouvindo já, viu? Já tá ouvindo? Beleza. Aqui eu só tava repassando o que a gente viu ontem, né? Então. Tá de boa. Tá conseguindo enxergar eu aí também? Tô enxergando. Beleza. Tá normal aqui pra mim, é como se tivesse invertido da direita pra esquerda. Pra vocês tá normal aí?
Foi normal. É. Ok. Show de bola. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o post, né, que é pra gente fazer as aquisições. Aí a primeira questão que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o login, porque aquelas rotas ele tem que estar autenticado, né? Então a rota de login é essa, a API vem um login e eu envio o e-mail e a senha. Aí ele vai bater lá no meu back-end, na minha rota de login, depois chama o controller de autenticação e tal, e me devolve esse token aqui. Então é com esse token que eu consigo fazer as requisições. E é através desse token que o back-end sabe quem é o usuário, tá ligado? Que está autenticado, digamos assim. Então eu já criei aqui commissions, aí aqui eu tenho minha rota de listar. Aí eu venho aqui em authorization, beer token, atualizo esse token aqui, beleza. Então agora já está pegando. O que é que ele me traz? Ó, data vazio, porque eu não tenho nenhuma comissão cadastrada, né? O que é que eu vou implementar aqui? Vou implementar a função de store. Store é o que? A função que vai salvar. Como é que eu faço? Public function store. Ah, tem que ser o nome store? Não, pode ser qualquer nome. Contando que no arquivo de rota você diga, ó, se o cara bater uma requisição post e a API vê um commissions, você vai direcionar para a função whatever, o nome da função que você criar. Mas por convenção, se vocês olharem tipo em qualquer controller aqui, a gente sempre usa store, né? Então, só convenção, só convenção. O que é isso que eu estou passando? Ah, eu estou dizendo que essa minha função ela vai receber um request, uma requisição como parâmetro, beleza? Tá. Qual é o padrão aqui de uma função de salvar? Primeiro passo, a gente tem é sempre olhe o que tem nos outros. Copie, cole e adeque para sua realidade. Então, por exemplo, vou ver de categories, que é mais simples. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Beleza. O que é que ele faz aqui? Validação. Então, primeiro ele checa se os campos que ele recebeu estão em acordo com o que ele espera, né? Que ele espera. Se não tiver, ele devolve um erro dizendo, ó, você esqueceu de me enviar tal informação e ela é obrigatória. Esse tipo de coisa. Então, como é que eu faço a validação? Assim. E aí, tipo, vale ressaltar mais uma vez que nada disso eu tirei da minha cabeça, tá ligado? Tipo, esse desvalidate request, como declarar essa função, como chega o request. Tudo isso, quando vocês precisarem fazer, vocês vão aqui abrir o sitezinho, aí você vem aqui ó, em Laravel Docs, que é a documentação do framework, e a gente não usa o Laravel, a gente usa o Lumen. Beleza, mas muitas coisas do Laravel são iguais no Lumen, porque são os mesmos pacotes. Apesar de que o Lumen tipo, tem somente 30% do que o Laravel tem, mas o que ele tem é muito parecido. Aí eu venho aqui ó, não sei, eu vou pesquisar. O que é que eu pesquiso? Sei lá, eu quero validate. Aí ele já tem aqui, aparece para mim, ó, validação. Você clica, aí ele vai explicando como você faz a validação, tal, como é que ele retorna o erro. Ah, eu quero retornar a mensagem de erro de validação em português. Aí ele explica como fazer, tudo isso. Aí eu preciso ler tudo? Não. Ele aqui em cima, ele tem um índicezinho que você clica e vê. Aí ele tem uma parte aqui que é Available Validation Rules. Essas aqui são todas as regras de validação que o framework já tem. Então tudo isso aqui você já pode usar como validação. Se você chegar para mim e falar, Everton, eu queria fazer uma validação de CPF, mas não tem aqui tipo CPF, né? É um CPF. Tem como eu fazer uma validação custom? Eu criar a minha validação? Tem. Aqui na documentação ele explica como fazer, tá ligado? Então tudo tem na documentação. Só pesquisar e caçar e procurar o que vocês acham. Então, por exemplo, no nosso caso aqui da comissão, o que é que a gente viu aqui na migration, né?
a gente tem esses campos: order, booking, to, from, value, start. Beleza, então vamos criar umas validações para isso. Primeiro, vamos validar o primeiro campo. Eu vou até copiar todos aqui para a gente não ficar... Opa, copiei alguma coisa errada. Copiei, colei, beleza. Como é que eu faço a validação? Ele tem vários exemplos aqui, ó. Tá ligado? Aqui, ó. Public function story, receba request. Aí criando o controller. O writing the validation logic, escrevendo a lógica de validação. Aqui tem muitas coisas. Então é só dar uma olhada, qualquer dúvida. Como eu já sei mais ou menos como fazer, eu já vou fazendo aqui. Eu gosto de deixar tudo bem alinhadinho, só para ficar mais bonito. Beleza. Quais são as validações aqui para o campo Order ID? E aí? A validação é só o tipo delas? Tudo, qualquer coisa que você quiser validar. E a gente pode fazer isso, mas tem uma validação aqui, ó, Available Validation Rules, que é o exist, que ela serve o quê? Você usar exist, dois pontos, table, vírgula, column, que é para você valida se esse valor, essa informação que você recebeu na requisição, ela existe em alguma tabela do banco de dados. Então eu quero validar se exists, dois pontos, né? Se a gente vê aqui, ó, exist, dois pontos, table e column. Então na tabela de orders, na coluna ID. Então o cara me mandou um order ID 2. Primeira coisa que eu vou validar, se esse 2 que ele me mandou existe na tabela de pedidos, na coluna de ID. Se ele existir, beleza, passa. Se não existir, ele já dá erro. Diz, ó, esse order ID que você me mandou é inválido. Perfeito. Então eu não preciso ficar validando se é integer ou não, tá ligado? Para esse caso que é chave estrangeira, tá ligado? Do banco. Aqui eu boto isso também. E outra. Nesse caso, eu tenho que botar o required. O que é essa regra de required? Que ele é obrigatório ser enviado. Porque se eu botar só esse existe, então ele não é obrigatório. Eu só vou validar caso eu receba na requisição. Aí eu valido se tá ok. Se ele não mandar, eu não valido. Então eu envio esse required que é para dizer, ó, é obrigatório. Mesma coisa aqui, só que nesse caso tour booking ID vai ser na tabela tour bookings, coluna ID. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa, Tiago? Tô de boa, tô entendendo o que você tá falando. Aqui, o to é quem vai pagar, né? Então tem que existir na tabela de usuários. O from tem que existir na tabela de usuários também. O value, aí beleza, o value é o valor da comissão que ele pagou. Então aí aqui sim, beleza, isso aqui a gente tem que validar de uma maneira diferente. Primeiro, ele é obrigatório, required. O que mais? Integer ou float? Você colocou como na tabela? Não era os centavos ou não? Décimo. Então, se eu botar integer, ele só vai aceitar se for 1, 2, 3. Ele não vai aceitar tipo 50,25. Tá ligado? Aham. No banco você colocou como? Foi centavos ou foi o valor Não, inteiro? decimal. Foi decimal? Beleza. Então aqui eu tenho
Vê se vocês acham que é numeric. Isso, numeric. O numeric ele valida se é numeric. Deixa eu ver no. Mas acho válida que eu vi uma resposta lá, um valor completo, né? Você viu lá? Eu tenho aqui no tool Nations Price, né? Numeric, ó. O preço da Schedule Rules, tá ligado? Tem que ser numérico, então ele valida isso. Beleza, acho que só, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa validar? Acho que não. E o status? Qual é a validação? Required também, né? Não, haha, Apago. pegadinha. Status a gente não recebe do cara, tá ligado? Porque se eu receber o status da requisição, o cara pode me mandar, e o status foi verificado que pagou, tá ligado? Na requisição, ele já me manda direto o status. Aí eu falei, eita, já inseri isso no banco? Não pode, porque o status, ele é o sistema que tem que gerenciar isso, tá ligado? Não é na requisição que eu vou receber essa informação, entenderam? Então, no caso, o sistema já vai setar como pago. Page, né? Page, exatamente. E aí entra mais uma questão aqui que a gente não tinha pensado no início, que um pagamento de comissão ele pode receber uma imagem, né? Que seria um comprovante de pagamento, o comprovante do pagamento, né? Aqui a gente não tem uma coluna para guardar essa informação, né, da imagem do comprovante. O que é que a gente faz? Cria. Mas eu crio aqui, ou eu crio uma nova migration para adicionar essa coluna que está faltando na tabela? Mas eu criaria aí, não sei se eu tô certo. O que é que você acha, Thiago? Rapaz, não entendi. Que assim, a migration, cada arquivo desse ele faz uma alteração no banco, né? No caso desse aqui, ele cria a tabela, comissões. Beleza, eu criei a tabela. A minha tabela já está no banco de dados, já criada. Só que agora eu preciso alterar, preciso adicionar umas colunas que não adicionei na migration aqui. Aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso adicionar nesse arquivo que existe e depois voltar e rodar ele de novo, ou eu posso criar outro arquivo para adicionar essas colunas nessa tabela que já existe. O que é que você acha? Já tem muita coisa salva na tabela? Não, né? Não. Se eu abrir aqui Quando você se refere a arquivo, você está se referindo a quê? O que tipo de uma imagem. conteúdo na tabela, é? Não, vê só. Esse arquivo aqui que eu estou mostrando, esse que está aberto aqui, ó. Entendeu? Não sei se eu entendi bem sua pergunta também. Porque, na verdade, eu não entendi muito bem a parada de tabela é foda, velho. Você pensar mais à frente, né? Aham. Porque assim, ó, eu preciso, nessa tabela de comissão, está vendo? Ela está aqui já, no meu banco de dados, ela já está inserida. Porque eu criei esse arquivo e rodei o comando para ele ler esse arquivo e falar, eu preciso criar uma coluna assim, beleza. E vai lá no meu banco de dados, criou a tabela, criou a coluna, tal, de acordo com essas regras que eu digitei. Aí eu rodei esse comando, ele foi lá e criou, beleza. Só que agora no desenvolvimento eu percebi que está faltando algumas colunas que deveriam constar aqui nessa tabela. Entendeu? Se você adicionar, ele já não roda não automaticamente? Não. Aí dentro? Não, porque ele pega pelo nome do arquivo aqui, ó. Aí ele vê, isso aqui eu já rodei, não vou rodar de novo. Entendeu?
E aí, isso me dá duas possibilidades. A primeira é eu criar um novo arquivo de migration, né, outro aqui, e que faz essa alteração. Vai lá e adiciona duas colunas. Beleza. Ou eu posso voltar essa migration que ele rodou aqui de comissões. Eu volto. Quando eu volto, ele executa essa função down, que ela faz o quê? Apaga a tabela, né? Porque na função up eu crio. No down é quando eu volto, o que é que eu faço para voltar? Eu apago a tabela, né? Se eu crio, se eu quiser voltar ao estado anterior, é só apagar. Eu volto, apago, adiciono as colunas aqui que eu preciso e rodo ela de novo. E aí a gente chega num impasse aqui. O que é que se deve fazer? E aí, por tempo de experiência, eu digo o seguinte: como a gente ainda está em desenvolvimento, essa tabela a gente criou agora, só está no banco de dados, na minha máquina, não é algo que já está rodando no sistema em produção e tal. Aí compensa a gente voltar a migration, adicionar aqui o que está faltando e rodar de novo. Porém, se eu estou falando de tipo essa parte de comissões, a gente fez a implementação sem o que está precisando aqui que a gente identificou agora, já jogou para o cliente aprovou, a gente jogou em produção, já tem um monte de dado nessa tabela em produção de comissões pagas e tal. Aí a gente não pode fazer isso, a gente tem que criar uma nova migration que vai somente adicionar essas colunas que faltaram. Entenderam? Entendi. É isso que eu ia perguntar agora, você já respondeu antes de eu perguntar. Tipo Tá. assim, a implicação disso pra, tipo, se a tabela já estivesse rodando, né? Isso, exatamente. Porque se já estivesse rodando, já ia ter dados lá, já ia ter pagamentos que foram feitos e ficou registrado nessa tabela. Então, é complicado você fazer isso, entendeu? Mas como não tem, o que é que eu vou fazer? Vou voltar ao banco. Como é que eu volto? Aí vamos lá. Como é que eu faço para ele executar essa função de down? Né? Eu venho aqui no meu Docker. Tá rodando, deixa ele dar uma carregadinha aí, conheça a piranha. Aqui tá o meu core, né? O container lá que tá rodando o core. Eu clico aqui, Open Terminal. Deixa eu clicar aqui para abrir um terminal externo que fica mais bonitinho. Beleza, esse cara aqui, ele é o meu back-end aqui, o core, que tá rodando. Aí eu dou um php artisan migrate rollback. Rollback é voltar, né? Aí ele tem uma inteligência por trás desse comando que ele identifica qual foi o último arquivo que eu rodei para alterar meu banco de dados, que é justamente aquele de criar as comissões de table, tá ligado? Aí ele viu que era esse arquivo aqui. Aí ele, beleza, já sei qual é o arquivo que eu tenho que executar, vou executar a função down, que é a função que vai definitivamente ir lá no banco de dados e excluir a tabela, que é o que eu escrevi aqui, a lógica. Então já executei, ó, ele diz rolling back, arquivo tal, rolled back, arquivo tal. Então deu certo, funcionou e demorou 120 milissegundos, né? Então se eu der um refresh aqui, ó, minha tabela de comissões ela já não existe mais, tá vendo? No meu banco de dados. Beleza, aí agora eu volto aqui e boto aqui as tabelas que a gente identificou que estava faltando, que é string, path, URL, não, eu vou usar path, ou seja, é uma coluna de texto que vai ser path, que vai ter a URL da imagem do comprovante de pagamento. O cara vai subir lá, seja uma imagem, um PDF, etc. Ele vai subir um arquivo que para comprovar que fez aquele pagamento, e o sistema vai salvar essa informação nessa coluna aqui. E além disso eu vou adicionar uma coluna também de text, que seria como é observação em inglês? Você que observei assim mesmo? Ok. Que essa coluna de observação
Aqui essa coluna seria para salvar alguma observação. O cara quer fazer um lançamento e botar, eu fiz o pagamento, não sei o que, mas em contato com fulano de tal pelo WhatsApp, ele disse que preferia receber em 2 vezes, sei lá, ele quer botar alguma observação. E eu vou adicionar esse no label aqui para dizer que essa coluna aqui ela pode ser nula, ela não é obrigatória, tanto nela quanto no path, tá? Beleza. Aí agora, beleza, eu alterei o meu arquivo de migration, preciso rodar ele novamente para criar a tabela lá. Aí eu volto aqui no meu container, lá no meu terminal do core, e dou php artisan migrate. Aí ele vai identificar qual arquivo que está faltando rodar e vai rodar, tá vendo? Migrando o arquivo tal migrado 485 milisseconds. Se eu der um F5 aqui no meu banco de dados, eu estou com a tabela de comissões aqui e tem path e observation. Já essas novas 2 colunas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tiago, tá tudo de boa? De boa, de boa. De boa, beleza. Como eu adicionei 2 coisas aqui, eu tenho que ir lá no meu model, no meu modelo, e adicionar esses caras aqui, ó, né? Seria observation e path. São 2 colunas novas do modelo. Beleza. Feito isso, já deu bom. Tá, voltemos agora ao controle. Eu recebi, aí eu tenho aqui, agora eu também posso receber um file, né, na requisição. O cara pode me mandar um arquivo que eu vou receber no campo file, e ele vai ser eu tenho uma regra de validação para arquivos file, beleza. File, ele tem que ser um arquivo, seja ele imagem, PDF, Excel, qualquer coisa, tem que ser um arquivo. Passou aqui das regras. E vamos fazer o seguinte, para não foder o nosso servidor também. Ele tem uma regra de validação chamada assim size, que ele diz o seguinte, aqui ó, isso. Se o meu, ele serve para várias coisas, essa regra size, né? Se eu botar ela em algo que é um texto, então ele vai considerar que a quantidade de letras daquele texto no máximo tem que ser 12, por exemplo. Se eu boto em um cara que é um número inteiro, aí ele diz que o tamanho máximo de casas decimais tem que ser 10, nesse exemplo. Então, tá ligado? Se eu boto em um array, numa lista, e eu boto size 5, ele está dizendo que essa lista ela tem que ter exatamente 5 elementos. E se eu boto em um arquivo, eu boto um size e algum valor, ele considera que aquele arquivo tem que ter no máximo, no máximo não, exatamente, né? Não é size não, é max. Carrega max aqui, ó, ele parece com, tem o mesmo comportamento que o size, a regra size, só que aqui ele só vai passar na regra se for menor ou igual. Então eu defino qual é o máximo. Não sei se eu falei, às vezes eu acho que eu enrolo pra caralho, mas vamos botar aqui 10 mil, ou seja, ele não vai poder mandar um arquivo com mais de 10 megabytes. Arquivo dá. Mas sei lá, deixa assim por enquanto. Comprovante do Banco do Brasil, olha aqui no celular, dá 10 KB. 10 KB? Então vamos botar menos, vamos botar 3 MB aqui. Pronto. Porque às vezes é uma imagem, um PDFzão, sei lá. Deixa aí, vai só pra dizer. Beleza, então. Aí tem a parada de observation. Observation também agora, né? Quais são as regras?
que ele tem que ter, que ele é um text. Tem text? Eu não lembro se tem text. Text não tem. String, né? É. String. Max. Sei lá. 3.000 caracteres também. Show de bola. Beleza. Aqui a gente finalizou essa primeira parte da função de salvar, que é as verificações, as validações do que eu estou recebendo, se está tão condizente com o que eu espero. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou só comentar isso aqui, vou botar um return oi, só um fake news, para a gente testar se essas validações estão corretas. Como é que eu testo isso? Primeiro eu tenho que ir no meu arquivo de rotas. Vamos lá, routes, v1, commissions. Aí eu tenho que fazer agora minha rota post, né? Porque eu vou enviar informação. No barra, ele vai chamar a função store, do meu commission controller. Beleza. Aí eu venho aqui, agora aqui, create, assim. Vai ser esse cara aqui, do tipo post. Deixa eu pegar aqui o token, né, de acesso. Vem aqui authorization, token. Aí aqui, body é o que são os campos que eu vou enviar. Deixa eu limpar tudo isso aqui. Tá. Então primeiro eu vou enviar o que? Eu vou enviar. Deixa eu ver se eu copiar assim e cola lá. Porra. Order ID. Eu vou enviar Turbo Booking ID. Eu vou enviar to from value file observation. Aqui eu digo que ele é um arquivo e observation. Beleza. São todos os possíveis campos que ele recebe lá. Só que, por exemplo, observation e file não são obrigatórios, então eu já não vou enviar para ver se ele se comporta. Aí não vou enviar o order ID, como ele é obrigatório, é para dar erro, né? Então esse é o meu teste. Eu vou botar vai ser referente ao agendamento 1 para do usuário 1 para o usuário 1 e o valor é 20. Vamos ver se vai dar bom. 100. Deu aqui o status da requisição 422, conteúdo não pode ser processado, e ele me devolveu o que? Order ID, the order ID field is required. Então o campo de order ID é obrigatório. Beleza, então se eu pegar e botar um aqui, vou botar um order que não existe, vou botar 99999. Vamos ver se dá bom. The selected order ID is invalid. Ok, então ele também não considera. Nossas validações estão funcionando. Alguém entendeu até aqui? Ou alguma dúvida até aqui? Não, entendi, de boa. De boa. Entenderam? Beleza, vamos lá. Então, ok. Primeira coisa que eu tenho que fazer para salvar um arquivo, para salvar um registro, né, no meu banco de dados, é validar se o que o cara está enviando está em acordo com o que eu preciso. Beleza, já validei. Segunda coisa, vamos começar a lógica agora de salvar esse cara. Primeira coisa, eu preciso trazer o meu modelo para cá, ó, já está usando aqui a linha 5. Importei ele, né? Use app models commission, que aqui é o meu, cadê o modelo? Ele aqui, é esse meu modelo, é esse cara. Importei ele para o meu arquivo. Como é que eu faço? Eu vou criar uma variável chamada commission, recebe o quem? Meu modelo commission, uma função estática chamada create, vírgula,
quem é que eu vou passar para esse create? Request all. Aí você fica, pô, mas quem é request all, que eu não sei. Aí eu vou vir aqui, ó. Aqui eu vou devolver como resposta. Eu vou comentar isso aqui, né? E vou devolver o request all. Se eu clicar aqui em send, olha quem vai aparecer pra gente. Opa, order ID is inválido. Deixa eu botar um order ID válido aqui. Gente, eu não tenho um order ID 1. Eita porra, não tem um pedido. Tá vazio. Tá vazio, né? Deixa eu botar um aqui. Foi do usuário 1. Método Pix, status completed, total 1000, valor do passivo 800, comissão 200, IP foi 127.0001, quando foi criada agora, quando foi atualizada agora. Isso aqui eu deixei lá. Beleza, criei um pedido, né? Então agora vai funcionar. Aí, beleza. Então isso aqui, aquela função request all, ele me devolve todos os parâmetros que ele recebeu na requisição. Como eu sei disso? Vamos lá, venho aqui documentação do Laravel. Aí eu tenho aqui, ó, requests, aí introdução, vai ler como acessar o cabeçalho da requisição, como acessar qual o IP que veio da requisição. Eita, essa parada é nova. Beleza, aqui tudo. Aí eu posso recuperar somente um input, né? Só tipo assim, só o order ID. Então eu faço aqui request input e o nome do que eu quero, order ID. Eu posso recuperar mais de um, né? E aí esse name vira não, mais de um não, aqui é o input ou um valor default. Por exemplo, se eu não mandasse order ID, eu poderia fazer isso aqui, request input order ID, e caso esse input não venha na requisição, ele vai considerar que é 1, tá ligado? É um valor padrão, caso não venha. Eu também posso fazer isso. Posso recuperar várias coisas, coisa pra caralho, pá. E tem o wall, cadê o wall? Wall. Aqui, ó. Recebendo todos os inputs, né? Recebendo ao input data, aí você usa o all. Eu também tenho uma função que é boa, que aí pode servir para algum caso, que é o only. Only, você diz aqui, ó, eu quero receber somente a informação order ID e value da requisição, e aí ele não pega o resto, devolve somente essas duas. Então tem várias formas de você trabalhar com a requisição, né, com o que veio na request. E também tem essa coisa que a gente vai precisar fazer na lógica, que é o heads, a função heads, que ele retorna verdadeiro ou falso caso exista algum parâmetro na requisição. Então, por exemplo, eu boto assim, veio o order ID na requisição, aí ele diz sim ou não, caso tenha sido enviado, tá ligado? Tem várias coisas aqui. Lê uma documentação. A documentação é super importante. Alguma dúvida até aqui? Não. Tiago? Não. Beleza, então, como a gente viu, ó, eu pedi para ele devolver, né, de resposta o request all. Então aqui está tudo que eu enviei para ele. Se eu pegar aqui meu velho e botar, sei lá, 55.50, ele vai devolver 1 e velho 55.50. Aqui, tá vendo? Beleza, então primeira coisa que eu vou fazer,
Se eu fizer isso aqui, ó, commission create, né? Eu tô meu model, tô chamando meu model, tô usando a função de create dele. Como você sabe que é essa função? Documentação. Tem lá como criar, né? Tá, pá. E eu tô passando como parâmetro para ele essa lista de propriedade e valor, né? Order ID 1, turburg 1, to 1 from 1 value específico. E pode falar. Só uma coisa que eu acho que eu me perdi. Você está fazendo a requisição lá para commissions. Aí esse store é automático, no caso. Tipo, na rota você ligou ela nessa função. Isso. Né? Então, toda a requisição vai para aí. Que for naquela rota. Se eu mandar uma requisição ao invés de push, for delete, vai também? Não. Então, lá, deixa eu ver isso aqui. No arquivo de rotas, eu botei o route post. Ah, saquei. Para poder ser um delete, eu boto aqui delete. Tá ligado? Saquei. Eu não tava lembrado dessa do post. Show. Tá, então deixa eu voltar aqui pro controller. Beleza, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou create e vou passar como parâmetro esse request all. E vou salvar o resultado dessa operação, dessa função, na minha variável commission. E aí eu vou devolver ela para o cara que fez a requisição. Salvei aqui, salvei. Se eu botar um send, ó, aquelas coisas, e agora eu tenho a coluna updated at, que é quando foi atualizado, created at, quando foi criado, e o ID, que é o ID no banco de dados. Se eu abrir meu banco de dados agora e vir aqui na tabela de commissions, eu já tenho um registro lá, tá ligado? Dúvidas até aqui? Não. E você, Thiago, tá de boa? De boa. Tá de boa, beleza. Vamos prosseguir. Tá, vamos trabalhar agora com a parte do arquivo, né? O arquivo, quando eu receber esse arquivo, eu preciso primeiro subir ele no Google Cloud, né? No storage. Tiago já tá por dentro disso, né, Tiago? Né, Tiago? Aquilo que você mostrou naquele dia? Isso, perfeito. Eu criei aqui uma pasta chamada Services. E aí, assim, tem muita controvérsia na comunidade dessa camada de services. Mas, assim, eu costumo usar essa camada de services no sistema para construir arquivos que vão lidar com tecnologias externas. Por exemplo, aqui o Google Cloud eu criei um arquivo de services, porque ele tem funções e ele tem a responsabilidade de fazer essa comunicação com serviço externo. Assim, também eu tenho aqui o arquivo do Yugo Service, que o Yugo é o gateway de pagamento, que é o cara que a gente diz, desconte no cartão tal, valor tal. Então, como é um sistema externo, eu tenho que fazer uma comunicação com ele, eu centralizo toda essa lógica de comunicação com o Yugo nesse arquivo. E assim outros serviços aqui. Então tem algumas, vocês podem, na carreira de vocês procurando, pesquisando, estudando, vão ver algumas controvérsias de camada de serviço. Tem gente que usa para tirar a lógica do controller, para não ficar um controller muito grande e usa lá. Varia um pouco, tá ligado? Mas é 50-50. Metade usa para uma coisa, metade usa para outra. Eu sou da parte que usa para o que eu acho mais certo, que é toda comunicação externa com o sistema. A gente centraliza a lógica de como se comunicar, o que eu tenho que enviar, etc. nesse arquivo. E no meu sistema, por exemplo, aqui no meu controller de comissões, eu simplesmente importo ele e uso as funções dele, tá? Então eu já tenho um arquivo aqui de Google Cloud Storage. É uma classe que ele tem um construtor que eu não preciso passar nenhum parâmetro para ele, mas assim que eu crio um objeto dessa classe, ele já
cria todo o cliente de comunicação com o Google, o Storage Client, né, que é do Google Cloud, etc. Isso aqui eu acho que vocês não precisam entender muito não. Como é que eu uso ele? Que é a parte importante. Use app /services /Google Cloud Storage. Google Cloud Storage. Que é esse cara lá, né? Tá aqui na Service Google Cloud Storage. Beleza. Agora eu venho aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Lembra do res? Vou usar ele. Olha a lógica. Se aumentar um pouco aqui. Se na minha request eu tenho. Pode falar? Não, pode falar, eu tava falando com o Oni aqui. Ah, beleza. Se na minha request eu tenho o file, né? O dado file, então eu vou fazer o que está aqui dentro, vou executar essa lógica. Qual é a lógica? Vou criar um novo objeto, sei lá, Google Cloud Client, que vai ser um new Google Cloud Storage. Isso aqui, Thiago, vocês ainda... A gente começou a estudar PO, mas ainda tem muita coisa que eu preciso passar para vocês conseguirem entender isso. Mas é basicamente esse cara meu, uma classe. Lembra que eu falei ontem de molde da estrela? Sim. Isso aí eu vi quando eu fiz o curso PHP, né? Como se você estivesse passando a outra variável, né? Salvando uma variável. Mais ou menos. Aqui é que eu estou criando um objeto dele. É como se eu pegasse aquele molde e criasse uma estrela. É o objeto em si, tá ligado? Entendi. É esse cara. Ah, entendi. Entendeu? Por isso que eu boto new. Estou criando um novo objeto. E agora esse cara aqui, ele tem essas funções do Google Cloud Storage aqui. Por exemplo, get public link, upload, etc. Então, beleza. Então, eu criei um novo objeto. Agora esse cara, esse meu objeto, é quem sabe como lidar com o Google Cloud. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu não lembro como eu fiz isso, mas eu tenho isso aqui, ó. Raiz image, upload service, get relative service, essa função. Então eu faço. Eita, eu precisava disso aqui. Senão eu vou copiar e colar lá, mas quer saber de uma? Foda-se por enquanto. Vou botar aqui no meu controle. Eu vou precisar dessas duas funçõezinhas aqui, que é para lidar com em qual pasta eu vou salvar, como vai ser o nome do arquivo. Primeiro, eu tenho essa função chamada getFileName, que eu passo uma imagem para ele. Aqui não vai ser imagem, vai ser file. Eu passo um arquivo para ele. Aí beleza, ele pega esse arquivo que eu passei, aí pega qual é o nome do arquivo. Depois ele pega ele pega informações do arquivo. Aí dessas informações ele extrai qual é o nome do arquivo e a extensão daquele arquivo. Aí depois ele pega, cria um hash. Olha, isso aqui tá ficando muito doido. Ele cria um hash do nome do arquivo, mais o horário atual que ele enviou, e bota ponto .jpg, ponto .pdf. Deu para entender? Não, deixa eu fazer aqui que a gente vai entender melhor. Peraí. Faltou essa parte aqui. Ó, eu estou chamando essa minha função get relative path. Aí eu tenho que passar para ela path e image não, vai ser file. Aí ele chama aquela minha outra função get file name. No frigir dos ovos, o que é que a gente vai ter? Por exemplo, não vai ser em todos, vai ser em commissions, na pasta commissions.
deixa só. E a gente vai ter aqui o request file. Request file. Então aqui pegar assim, pegar o conteúdo desse cara. Eu vou retornar o resultado desse cara aqui para vocês entenderem. Ele não vai funcionar porque eu não estou enviando file. Vou enviar um arquivo aqui, vou enviar um downloads, tem um PDF aqui close de teste. Beleza, enviei um PDF. Tá vendo o nome do arquivo aqui, ó? Teste 123.pdf. Se eu mandar send, beleza. Deu aí. Ah, não. Aqui eu tenho que enviar o arquivo direto. Deixa eu enviar de novo. Beleza, ó. É porque ele adiciona as contrabarras. Se eu tirar isso aqui. Pronto. Tá vendo? Basicamente o que eu estou fazendo aqui é gerando um nome aleatório para o arquivo aqui, .pdf, né? Porque ele é do tipo PDF. Só que eu desprezo o nome original e eu gero um hash aqui, um nome aleatório, certo? Então essa lógica toda aqui é para dado qual é a pasta que eu quero. Então eu quero na pasta commissions, eu passo o arquivo e essa função aqui ele vai me devolver isso aqui, pasta, que foi a primeira parada que eu passei para ele, barra, aí ele faz todo o tratamento para pegar e converter o nome do arquivo, deixar o nome do arquivo aleatóriozão, tá ligado? Deu para entender isso? Mas esse nome do arquivo é baseado, o hash, na verdade, é baseado no nome do arquivo original ou é completamente baseado no nome do arquivo original mais o horário que foi enviado? Para evitar... Sim, vai mandar É muito difícil você mandar o mesmo arquivo no mesmo milissegundo. Tá com o mesmo nome, né? Com o mesmo nome, exatamente. Então, beleza. Então, você entendeu, Thiago, isso aqui? Entendi mais ou menos. Mas no caso você pega o arquivo e passa lá como se fosse as informações do arquivo, é isso? Não, por enquanto até aqui, ó, essa variável image.pf, ela recebe o resultado dessa função, tá ligado? E o que é que essa função faz? Aí eu imprimi aqui essa variável para a gente entender o que é que ela retornou, qual foi o resultado dela. Ela basicamente me devolveu esse texto, commissions barra um nome aleatório de arquivo .pdf, entendeu? Se eu enviar de novo, ó, ele vai me gerar outro nome aleatório aqui. Ah, entendi. Ó, tá vendo? Mas dentro da pasta commission, né? Só que até então isso é apenas um texto. Eu não enviei nada para Google Cloud, nada. É Só uma dúvida, quando você cria esse new, é como se você tivesse, se a gente fosse pensar numa interface, é como se você estivesse criando uma pasta para armazenar os arquivos. Não. Eu vou fazer vamos pegar no sábado agora. Eu vou pegar uma horinha aí pra eu dar PO pra vocês. Porque aqui é aquele negócio que eu falei de PO, é um paradigma de programação bem complicadinho, tá ligado? É difícil eu explicar assim rápido, mas por hora esqueça isso aqui por enquanto, tá? Senão vai dar um nó na cabeça muito grande.
beleza? Beleza. E Basicamente. você tá escutando o retorno da sua voz? Não, Deixa o microfone aberto. não, pode deixar, Ah, porque eu tô usando a caixa de som aqui, pensei que tava dando retorno. tá de boa. Ué, Everton, mas você precisa explicar alguma coisa sobre essa classe Google Cloud Storage ou, não? Essa Ou daqui? ou é mais a. É, Não, porque a parte vocês de só PO, precisam saber usar ela. Isso aqui. porque a parte de PO nesse sentido aí, né, é tranquilo. Assim, É, eu não sei se o Thiago o quanto está familiarizado com o PO. é mais ou menos, é complicado esse negócio de criar novo objeto e tal, tá ligado? Dá o exemplo do cachorro. É, não, eu vou fazer isso no sábado. O exemplo do cachorro e do gato, tá ligado? É. Aí depois você evolui pra mamífero e etc. Mas É, beleza. eu já vi muito tutorial de PO com. Aí o pessoal começa a fazer a questão da biologia, né? Aham. Classe, família. Aí o pessoal acerta a parte PO, mas quando entra na biologia erra, tá ligado? Aí fica engraçado aqui. É foda. Ai, meu irmão. Mas beleza, vamos focar aqui que a gente tem 15 minutinhos. A gente vê isso no sábado. No sábado vai ser doideira. Que PO abre a mente. Você vai. Fala, caralho. Basicamente assim. Se eu tiver arquivo, eu crio um novo objeto aqui do Google Cloud History, gero um nome aleatório do arquivo e envio esse arquivo, o conteúdo dele. Isso aqui, essa parte que eu selecionei é para pegar o conteúdo do arquivo que ele recebeu e qual vai ser a pasta e o nome que eu vou salvar isso lá no Google Cloud. E essa função aqui, o upload, é quem vai fazer isso, né? Eu preciso passar duas coisas: o conteúdo do arquivo, que é isso aqui primeiro, vírgula, aonde eu vou salvar isso, certo? No caso, eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar um pouco. Eu vou botar aqui embaixo, ó, e eu vou fazer assim: após ele ter criado a comissão, aí eu verifico, tem Crash File? Tem. Então você vai salvar aqui Commission ID. Opa, Commission ID. Bah. Então eu quero que ele crie uma pasta chamada Commissions e dentro dela eu vou ter vários IDs de comissão. Tá ligado? Comissão 1. Aí, não faz sentido. Não faz sentido. Mas deixa eu deixar assim. Vamos ver isso na prática. Salvei, enviei. Beleza. Beleza, aqui ele me devolveu. Isso aqui é o que ele salvou lá no banco, tá vendo? ID 2. Se eu abrir agora aqui o banco de dados, der um refresh. Eita, faltou uma coisa. Porra. Como é que eu pego o link? Tem essa função aqui. This commission path vai ser esse Google Cloud Client get link public com file path e commission save. Porque estava até aqui, então beleza, eu peguei o arquivo e enviei para o Google Cloud. Só que eu não peguei qual é a URL para acessar aquele arquivo, tá ligado? Por isso que, ó, aqui o path ele tá nulo. Aí o que foi que eu fiz? Adicionei isso aqui, eu disse, ó, commission path, né? Porque é esse cara aqui que foi criado no banco. Aí path, que é aquela coluna, vai receber o public link desse arquivo que eu enviei. Vai pegar o link público daquele arquivo que eu enviei para o Google Cloud, vai salvar nessa variável e depois eu chamo o save, que é para ele atualizar isso no banco. Se eu enviar isso agora sim, ó, o path aqui bonitão. Se eu clico aqui, chegou o meu arquivo PDF.
vendo? Onde é que tá? Storage, googleapis.com, homologue conheça piranhas, barra commissions, barra 3, barra. Deu uma bugada aqui, deixa eu ver. Ah, é porque eu deixei uma barra no final. Tá. Barra e o nome aleatóriozão, ponto PDF. Eu vou acessar o Cloud pra gente ver isso aqui na estrutura de pastas. Eu tenho aqui, ó, homologue conheça piranhas. Aí eu tenho, aí ó, tá vendo que eu mandei aquela pasta commissions? Então ele criou uma pastazinha commissions aqui. Aí na parte de passeios eu tenho tools, porque todas as fotos de passeio estão dentro dessa pasta. Só que dentro dela eu botei o ID do passeio. Então tipo, o passeio de ID 19, você clica, ele tem duas fotos, tá vendo? Tal, isso aqui. E tem a outra foto. Só que no caso de comissões eu botei na pasta commissions. Só que aí é o que eu estou dizendo, é isso, ó, porque vai ser comissão do ID 2. Aí ele tem a imagem lá dentro. Aí eita, deu bugado por causa da pasta vazia. Mas ele tem a imagem lá dentro. Aí comissão 3, ele vai ter a imagem lá dentro. Só que não faz sentido, porque para cada registro do meu banco de dados eu tenho uma única imagem. Entendeu? Então não faz sentido eu ter commissions barra 1, o nome da imagem, commissions barra 2, o nome da imagem. Porque 1, 2, 3, sempre só vai ter uma imagem para cada um. Tá ligado? Entenderam mais ou menos? Entendi. No máximo, como você, se for para criar página, você faria com o ID do Word ID, né? Word ID. Ou pelo ID de quem pagou ou de quem recebeu, tá ligado? Que aí ele todos os comprovantes de pagamento de comissão fica salvo para aquele cara, tá ligado? Fica salvo na pasta dele, de quem pagou, de quem recebeu. Entendeu? Mas você também, como você salva o link inteiro, né? Não, mas eu acho melhor o de Order ID, fica mais organizado, porque tipo, como o Order ID ele pode ter vários pagamentos, então tá, o cara dividiu a comissão em 5, aí vai estar os 5 dentro daquela pasta. Ele dividiu o pagamento da comissão em 2, então vai dar 2 imagens dentro daquela pasta, fica mais organizadinho. Beleza, então é isso. Commission saves, create commission. Beleza, aí aqui tem outra questão que a gente não tá falando. Eu criei. E o status? Como é que tá o status aqui, ó? Ah, tá certo o status. Paid. Por que ele botou paid? Default não. Eu não mandei o status em lugar nenhum. Acho que ele botou o primeiro, né? Que não pode ser nulo. Botou no status? Não. Nem validei. O status não botou porque ia ser automático, né? Mas aí para garantir eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar. E agora? Eu vou juntar aqui. Eu tenho request, pronto, merge. Eu consigo pegar os dados que veio na requisição e adicionar mais dado nele. Aí eu vou botar aqui status paid. Beleza. Aí o request all ele vai vir com todos os dados que eu enviei na requisição mais status paid, tá ligado? Sim, já seta aí, né? Já seta aí. É melhor do que você tentar dizer, ele já foi pro default em desenvolvimento e produção também vai dar certo. Não é bem assim as coisas. Você tem que carimbar que vai dar bom. Beleza. Pronto. A parte de criar a comissão tá pronta. Foi difícil? Conhecendo o framework é mão com açúcar.
Você achou difícil, Thiago? O core, né? Aí só o core. É, só o core, exatamente, perfeito. Exatamente. Rapaz, é aquela história, né? Eu acho que o mais difícil é você pensar na realidade do negócio, velho. Sim, também. Eu fico me bananando quando você fica falando as coisas assim, tem que fazer isso porque talvez a ver. Aí eu fico, pô, velho, tô perdidaço, velho. Mas aí vem da experiência, né? Você sabe, porra, eu sei que o usuário ele vai reclamar isso, ele vai falar isso, mas isso daí é óbvio. Sim, meu amigo, não tem obviedade. É o que você diz que precisa, é isso que vai ter e pronto. Eu não vou pensar no que pra você é óbvio. Pra mim. Só que aí com o tempo você vai pegando essa. Como é que eu posso dizer? Essa malícia. Malícia, tá ligado? mas- Essa malícia. Deixa eu ver. Pronto, terminamos aí, ó. 9h25. Deixa eu ver quanto tempo de gravação. 1 hora. Beleza. Alguma dúvida? Se tiver, faz logo que já fica no vídeo. Não. Não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó, conheça piranhas. Eu vou exportar esse cara e vou mandar o arquivo para vocês, viu? Share export. Qual? Hã? Qual arquivo? Eu vou explicar. Do depois, Postman. Isso. É um JSON, ele exporta isso aqui, é um JSON. Vocês baixam o Postman aí você clica aqui, ó, importe. Aí seleciona o JSON que eu vou mandar para vocês. Aí ele vai ficar com essa pastinha aqui, ó, conheça piranhas. Quando você abrir, aí ele já tem todas as rotas aqui de usuário, categorias, passeios, para criar tal. Pode estar desatualizada, tipo assim, vou testar criar um passeio. Aí, por exemplo, pode ter alguma informação aqui, ó, tá vendo no body? Pode ter alguma informação aqui que não precisa enviar mais ou tá faltando adicionar alguma informação aqui porque a gente foi evoluindo o sistema, não deu tempo de eu ir adaptando essa collection, né, do post. Então pode ser que alguma coisinha dê erro, tal, mas aí vocês já vão treinando também. Aí é bem tranquilo ele, é só você botar aqui qual é o http localhost 2.8001, né? E a rota que vocês querem testar, mas aqui já está quase tudo bem certinho. Deixa eu mandar isso aqui no Discord. Aqui, bati o papo. Enviar no arquivo. Downloads, conheça Piranhas Collection. Se deu bom. Deu bom. Belezuras. Como vocês já estão rodando o back-end aí pelo Docker na máquina de vocês, aí fica fácil, porque ele já vai estar rodando, tá ligado? É só você apontar lá no Postman a URL. Belezuras, galera. Beleza. Eu botei a câmera toda, né? Que é isso. Show de bola. Mais alguma dúvida? Não, acho que não. Dúvida que a gente sempre tem, né? Mas acho que. Eita, caramba! Esse OBS é doido, meu irmão. Tá, beleza então. Deixa eu parar aqui.